Boa noite, a gente está começando aqui o primeiro Expor Entrevista. Hoje a gente está aqui com o professor Rosival, professor de Sociologia e Filosofia da Universidade Católica Salvador. E o tema de hoje, do primeiro Expor, seria a crise de ética no Brasil e no mundo. E aí a gente tem alguns questionamentos, a gente está com a equipe de reportagem aqui da Expor, Matheus Viana, Akin Jobim, Gabriel Silva, Cassiano Piller, Luigi Moreno, Pedro Boto e o professor Rosival Carvalho. E a gente vai fazer esses questionamentos para mais alimentar a discussão entre os jovens, né, sobre esse tema que é tão intrigante e ao mesmo tempo tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. E a primeira pergunta... A primeira pergunta é o seguinte: professor, realmente nós estamos vivendo uma crise de ética no mundo? Tá aí uma pergunta difícil de se responder e ao mesmo tempo fácil. Se nós observarmos os conflitos que acontecem na atualidade, se nós olharmos os modelos de vida da forma como estão acontecendo, se nós olharmos e fizermos uma análise das sociedades em geral, eu te afirmo com muita segurança que há uma crise de ética, sim. E essa crise ética passa basicamente por uma questão de paradigma. Por que isso? Porque ao observarmos o mundo moderno, percebemos claramente que as mudanças de paradigmas ocorridas com essa dita modernidade, elas foram tão significativas que fizeram com que o homem, em algum instante, perdesse a noção do que é ético, do que é certo, do que ele deve fazer para conviver bem em sociedade. Professor, o senhor falou aí na questão das problemáticas sociais hoje, na atualidade. A gente vê, hoje em dia, governos corruptos, pouca vontade política, assim, no combate à pobreza, no combate à fome. Então esses escândalos eles vão estourando. Você acha que o fato deles estarem acontecendo tem alguma ligação com a falta ou até a ética dos ditos donos do poder? Olha, eu vou partir do princípio do respeito ao próximo. E hoje, nós percebemos o seguinte: as pessoas já não respeitam mais as outras, as suas vontades e os seus direitos. E curiosamente, ou quem sabe até estranhamente, vivemos aquilo que se chama era dos direitos. E a pergunta que eu faço primeira é: onde é que estão os direitos? Eu insisto na questão dos direitos individuais como sendo os direitos mais importantes, e a partir do instante que o sujeito ganha, ele se aprimora e se apropria de direitos individuais, obviamente ele vai passar a ser um sujeito de direitos também coletivos. Só que nesse diapasão, o que ocorre e acontece é o seguinte: na maioria das vezes, as pessoas querem exigir direitos, as pessoas querem ser detentoras de direitos, mas elas não dividem responsabilidades, não dividem os seus compromissos com o coletivo. O pensar coletivo passa exatamente pelo eu e o outro. Invariavelmente o que se percebe hoje, e aí eu insisto, essa modernidade, essa dita modernidade que está aí, maravilha o sujeito saltar da estratosfera, maravilha o sujeito ir à Lua. Agora o sujeito vai na Lua e não conhece o vizinho que mora na própria rua. Ele não tem contato com quem está próximo. E a partir desse instante ele começa a desconhecer toda a realidade que está no seu entorno. Professor, você comentou sobre a não relativização da ética. Como o senhor acha que o famoso jeitinho brasileiro prejudica na formação de uma sociedade mais justa, mais igualitária, vamos dizer assim? Olha, eu vou lhe dar dois exemplos para a gente caracterizar essa questão. Primeiro, quando a gente pensa em jeitinho brasileiro, eu lembro da lei de Gerson. Essa história de levar vantagem em tudo, em sempre querer levar vantagem em tudo, ainda leva a sociedade ao fracasso. E no Brasil a gente percebe que esse jeitinho, ele é adaptado a partir das situações mais simples. Olha, o guarda vai me multar, mas eu chego perto dele e digo: olha, a cervejinha. E aí a gente pensa que essas não culpas, elas podem efetivamente acontecer, quando na verdade não podem acontecer. E esse jeitinho, tenho a impressão que para a sociedade brasileira significa um câncer. Porque de tanto dar jeitinho, a gente percebe que o coletivo sofre e o pior, parece que a exceção é que tem que ser a regra. Essa substituição do coletivismo que nas primeiras sociedades começaram a se agrupar justamente no sentido de coletividade. Essa substituição do coletivismo pelo individualismo foi se dando com o passar da história. Ela tem alguma coisa a ver com a
falta ou não de ética? Olha, a solidão, Alceu Valença, poeta pernambucano, já disse que a solidão é fera. O homem precisa do seu espaço individual, precisa do seu tempo individual? Claro que sim. Todos aqui somos sujeitos individuais que convivemos harmonicamente no meio social. E cada um de nós aqui precisa do seu momento individual, do seu eu individual em contato consigo. Agora, o que a gente percebe é que há um modelo criado dentro da sociedade que, de certa forma, leva as pessoas a uma competição e um tipo de competição que, às vezes, se torna desleal. E essa deslealdade na competição, às vezes, é quem chega primeiro, que alcança primeiro. Entra a mídia e coloca a noção do vencedor. Quem é o vencedor na nossa sociedade? Quem é o sujeito que vence? É o sujeito honesto? É o sujeito íntegro? É o sujeito de valores? Eu estou colocando como indagação. Porque o que se percebe aí fora, que para vencer e para ser esperto, olha, seja esperto. Você individualmente precisa se dar bem. E esse se dar bem, meu amigo, às vezes não tem preço. O ser humano é um ser ético? Olha, na pergunta que você formula, Boto, é o seguinte: quando você pergunta se o ser humano é ético, o ser humano, enquanto humano, ele já, digamos, tem no seu DNA um princípio que é ético, a partir do momento que ele nasce. Só que ele vai conviver no meio social. Aí o que vai acontecer? A depender da família, e eu vou insistir nos modelos de família que nós temos hoje, nós vamos ter que repensar um pouco o que é que as famílias modernas elas estão fazendo com seus filhos. Tem um princípio belíssimo, dito por João Paulo II, que não pode ser perdido num momento como esse. Dentro de uma encíclica de João Paulo II sobre a família, ele diz assim: essa modernidade produz o fenômeno dos filhos órfãos de pais vivos. A nova geração é influenciada de alguma forma por essas atitudes não éticas que acontecem muito comumente na sociedade? Olha, infelizmente, Cassiano, infelizmente, as novas gerações, e eu sou um otimista, eu acredito na rapaziada, eu acho que a gente vai conseguir mudar esse jogo. Agora, eu também não sou inocente para vir aqui afirmar para você e para vocês de que as coisas andam bem. Muito pelo contrário, as influências ocorrem muito mais pelos anti-exemplos do que pelos exemplos. Então, como você é criado desde muito cedo, você só consegue enxergar anti-exemplos. Chega um instante que, se você não tiver um bom espelho, principalmente familiar, se você não tiver um bom grupo para se relacionar no campo da amizade, pessoas que têm uma boa formação intelectual, uma formação moral sólida, o que vai acontecer? Meu amigo, cada um por si, Deus contra, só o vento a favor. Você acha que o julgamento do mensalão realizado pelo STF tem algum impacto no conceito de ética e corrupção na sociedade brasileira atual? Tem grande impacto. E por que tem grande impacto? Porque as pessoas, em geral, elas estão ávidas por exemplos que as façam acreditar numa possibilidade de mudança. Quer queira, quer não. Se nós observarmos o que vem acontecendo em relação a esse julgamento, há um sentimento de esperança na possibilidade de que a justiça efetivamente possa se constituir na forma justa. Não estou sendo redundante, estou apenas afirmando que a justiça pode se tornar uma justiça justa. Agora, professor, mais para a gente fechar, é uma questão, vou fazer uma provocação, eu queria que o senhor comentasse. Por exemplo, existe gente que fala, a ética se aprende na escola. Você vê hoje empresários ou pessoas que ocupam os lugares de poder que não atuam de maneira assim ética. E essas pessoas tiveram acesso à educação, presumo eu, de qualidade. Então, onde é que se aprende a ser ético? Elisa Lucinda, poeta Elisa Lucinda, ela tem um texto belíssimo que a cantora Ana Carolina desfilou num show. O título do texto é Só de Sacanagem. E esse texto, Só de Sacanagem, apesar do título inusitado, ele traz uma belíssima reflexão sobre
como é que se constitui um ideal ético. E eu posso te responder assim, Yuri, a partir do instante que o sujeito começa a ter entendimento de vida social, existem alguns atores sociais que precisam cumprir bons papéis sociais. E aí eu não abro mão da ideia de que pai e mãe precisam se mostrar presentes. Não é só presente, é presença. Se pai e mãe se mostra presente, se pai e mãe não é só a presença física, o que é que começa a acontecer? É a partir do esteio familiar que essa criatura, esse pequeno ser que começa a crescer, começa a absorver bons valores, acreditando no modelo de família que produz para os filhos aquilo que é bom no que diz respeito à convivência social. Estamos encerrando aqui o Expor Entrevista, que a gente queria agradecer aqui a presença do professor Rosival. Bom, eu agradeço a vocês, primeiro pelo convite, pela iniciativa, achei extremamente válida. Acho que os temas que foram discutidos aqui brevemente são temas de grande pertinência e que, de alguma maneira, vão ajudar as pessoas a, pelo menos, nesse momento inicial, refletir sobre o tema que foi aqui colocado, que foi aqui abordado. Obviamente, temos muito mais o que dizer, muito mais o que falar sobre as questões aqui lançadas e acredito que são a partir dessas iniciativas, são a partir de momentos como este, que nós conseguimos mudar um pouco a ordem do meio social, fazendo com que as pessoas comecem a pensar efetivamente sobre a ética como possibilidade real nas suas vidas, fazendo da ética, eu diria de forma apaixonada, uma bandeira para as próprias vidas. Se nós pensarmos no princípio de que a ética pode se tornar uma bandeira para as nossas vidas, obviamente a gente pensa numa sociedade melhor, numa sociedade mais bacana, uma sociedade que seja digna para que as pessoas possam nela viver.